Olá, pequenos panes, como vão vocês? O vídeo de hoje é um pouco inusitado porque, querendo ou não, muita gente me pergunta quais tatuagens eu tenho e por quê, quantas são, enfim. Aí eu decidi fazer um vídeo só respondendo isso e também porque com isso eu posso também fazer educação ambiental, porque cada tatuagem significa uma coisa, tem um significado sobre o animal em si e a maioria é sobre animal. Então dá sim para ensinar com vídeo de tatuagem apenas. Como sempre, minhas redes sociais vão estar aqui do lado se vocês quiserem comentar alguma coisa, tiverem alguma sugestão de vídeo e tem também os comentários para isso. E eu tenho muito vídeo legal por vir, o problema é que eu preciso de dinheiro para poder sair e gravar, não só para gravar na rua, porque isso querendo ou não é de graça tirando a gasolina, mas também porque tem alguns lugares que eu quero visitar e para isso, de novo, eu preciso de dinheiro e também de tempo. Eu não sei se vocês sabem, mas o canal é basicamente só eu, claro, eu tenho ajuda para ir gravar e tudo mais de vez em quando. Mas eu que gravo, normalmente, principalmente aqui em casa sozinha, eu que edito, então eu faço tudo sozinha e sai tudo do meu bolso, basicamente. Então por isso que eu tô, não sei se vocês repararam, mas eu tô colocando como contribuir com o canal aqui na descrição de cada vídeo. Tem o PicPay, tem o Pix, tem os produtos do canal que eu vou falar mais pra frente porque tem a ver com uma tatuagem. Então é isso, se vocês não puderem ajudar com dinheiro em si, o que já ajuda muito divulgando tudo mais, por favor, pelo menos compartilhem o canal, compartilhem os vídeos, se inscrevam, divulguem para todo mundo, que parece que não, mas isso também ajuda muito. E a gente passou a marca de 50 mil inscritos, eu tô muito feliz, eu quero fazer um vídeo sobre isso, porque quem sabe esse ano eu ainda consiga minha plaquinha de 100 mil inscritos. Tomara. Então, como eu falei, eu preciso de dinheiro para visitar vários lugares que eu quero fazer vídeo, não só sobre o lugar, mas às vezes sobre um bicho específico que só tem um lugar. Ou, enfim, eu tenho que ir várias vezes num só lugar, que é um vídeo que eu estou trabalhando, inclusive, para fazer, para sair logo. É muito legal, é sobre um bioma brasileiro, mais especificamente um subbioma. Mas é aquilo, tem que acordar muito cedo, tem que pegar, às vezes, trânsito, ou gastar gasolina para ir e ficar um tempo lá. Enfim, querendo ou não, é também dinheiro e tempo. Então, por isso que eu peço essa ajuda para vocês, se vocês puderem. Então, para começar a falar sobre as tatuagens em si, eu vou dar uma historinha aqui, contar uma historinha do porquê eu comecei a fazer tatuagem. Mas, na verdade, eu sempre fui muito mais afim de piercing do que de tatuagem, porque piercing você pode tirar sem enjoar. Pode ficar uma cicatriz? Pode, mas é difícil, é muito menor do que uma tatuagem, porque é para sempre, né? Piercing nem tanto. Mas, se vocês repararem também, eu tenho 10 piercings, eu acho. Tem gente que não conta esses furos aqui como piercings, mas eu acho que a partir do segundo furo já é. Então, eu tenho 5 nessa orelha, 4 aqui e um aqui, um no nariz e mais 4 na outra orelha. Não sei se muita gente já reparou, porque eu gosto muito, mas ao mesmo tempo eu deixo muito cabelo pra baixo, né? Então tampa. Até porque eu não gosto muito de mostrar a orelha, o que é meio estranho, né? Cheia de piercing. Mas eu pretendo fazer mais sim. Só que tanto tatuagem quanto piercing são muito caros e você tem que saber certinho o lugar que você faz. Tanto pra marcar, quanto pra ir no lugar, né? O estúdio e fazer. Tem que saber se é limpo, se tá tudo direitinho, se é tudo descartável. É caro, então se eu pudesse, se eu tivesse dinheiro, sim, eu faria muito mais os dois. Então eu pensei, se eu fosse fazer uma tatuagem, eu faria uma tatuagem minimalista, porque eu gosto muito, eu acho lindo, eu acho que combinaria muito mais comigo. Ah, e toda tatuagem que eu mostrar aqui no vídeo fui eu que fiz, é tipo uma meta que eu quis fazer de toda tatuagem eu desenhar. Tanto porque eu tenho toque, então eu prefiro fazer as coisas por mim mesma, porque eu acho que talvez outra pessoa fazendo, mesmo desenhando muito melhor do que eu, às vezes não fica a ideia que eu quero. Então, como eu desenho já, pra mim tanto faz, não é muita dificuldade. Mas também porque, como eu tenho esse problema, eu tenho medo de encher o saco do tatuador de toda hora pedir pra trocar alguma coisinha porque não tá 100%. Ou fazer de qualquer jeito e depois me arrepender até porque eu tô pagando. Então, eu tenho direito, querendo ou não, de falar, não gostei de tal coisa, vamos mudar essa antena, vamos mudar essa asa, vamos mudar esse focinho, blá blá blá. Então, por isso que eu desenhei. Então, todos os desenhos aqui são autorais. Só que tem um problema de passar o traço do desenho para tatuagem que nem sempre fica igual, inclusive alguns ficam bem diferentes. E eu tive problema principalmente com uma tatuagem que eu vou falar mais pra frente com isso. Duas, né, na verdade. Mas enfim, só contando o background para vocês entenderem minha relação com tatuagens. Então a primeira tatuagem que eu fiz, seguindo essa linha minimalista, né, que eu falei que eu gosto muito, que eu achei que combinaria, até porque eu nunca fui muito fã de tatuagem, então nunca quis fazer uma coisa muito grande, foi essa daqui, é uma patinha. Ela é uma patinha de cachorro genérica, de novo, fui eu que desenhei todas as minhas tatuagens, então eu que escolhi tudo, eu que fiz o traço e tudo mais. E como eu quis fazer a primeira tatuagem mais tranquila, mais bonitinha, né, delicada, essa é a palavra, eu fiquei com medo de não conseguir trabalho, porque a gente pensa nisso, né, primeira tatuagem, ainda mais trabalhando com a área de saúde, querendo ou não.
Então eu pensei em fazer aqui no pulso, porque eu acho que é um dos lugares mais bonitos de fazer mesmo. Eu gosto muito de tatuagem no antebraço também, mas também porque eu posso esconder com um relógio, né? Pelo menos quando eu fiz, eu pensei nisso. Então, por isso que eu fiz essa tatuagenzinha aqui no pulso. É uma patinha de cachorro, se eu não falei antes, tá aqui falado. E sim tem a diferença de cada pata de bicho. E aí, depois que eu fiz a primeira tatuagem, eu pensei, por que não fazer mais algumas? Porque não faz diferença agora, eu já tô marcada mesmo. E eu acho que todo mundo que faz tatuagem pensa nisso. A segunda tatuagem, na verdade, as duas segundas tatuagens que eu fiz junto, foram esse gatinho aqui, que vocês podem reparar que ele tá meio desbotado, não é por falta de cuidado. O cara que fez errado, teoricamente, a outra tatuadora que coloriu o meu cavalinho, que eu vou falar daqui a pouco, que falou que o cara não deveria ter feito o contorno e depois pintado, ele deveria ter pintado e depois feito contorno. Enfim, eu não entendo muito, só tô falando que ela me passou, porque acabou ficando desbotado, até porque ela é bem preta, eu queria que ela ficasse bem preta que nem a patinha, e não ficou. Mas enfim, o gatinho obviamente representa meu amor por gatos e, claro, meus gatinhos, porque eu tenho gatinhos, se você não sabe, Jabba e a Mia. E junto eu fiz o contorno do cavalo. Ah, como eu falei, eu gosto de tatuagem no pulso, né? Então eu sempre tento fazer o máximo possível no pulso. E tem o meu cavalinho. Só que na época eu fiz só o contorno, depois que eu colori. Como terceira tatuagem eu boto entre aspas, porque na verdade foi só colorir o cavalo. Eu aproveitei um flash day pra colorir. E aí eu falei pra essa tatuadora que falou do meu gatinho, né? Ela até tentou colorir um pouco mais o gatinho, mas não deu muito certo. Tava bem pior, acreditem. Mas eu falei, eu quero fazer uma tatuagem com fundo de universo. E aí vamos aproveitar o cavalo, porque eu achei que ele tava muito sem graça, só o contorno. Ela falou, vamos. E aí ela fez no estilo pontilhismo. Confesso que ele desbotou muito, coitado do cavalinho, ele era muito mais bonito na época. Mas eu confesso que não ficou do jeito que eu queria, ficou bonito, mas como eu falei, eu sou muito chata e eu tenho toque, então às vezes eu penso uma coisa e não consigo fazer igual, não consigo passar essa informação e não fica do jeito que eu quero, eu fico meio, poxa. Mas enfim, tá bonita de qualquer jeito, é só porque eu realmente queria que fosse uma coisa de universo. Eu vou tentar deixar uma foto de referência aqui que eu mostrei pra ela, inclusive, mas não ficou nem um pouco igual, não quer dizer que tenha ficado feia, só não ficou do que eu queria. Então é a vida. E ela desbotou muito, 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 o que é triste. Mas eu gosto dos tons dela, de azul e roxo, justamente por causa do universo. E o cavalo, o significado é que eu amo, é o meu animal doméstico favorito desde pequeno. Eu queria trabalhar com eles, até mudar para silvestres exóticos. Na verdade, eu não mudei, eu só mudei a prioridade, mas eu ainda quero trabalhar assim com cavalo, se eu puder. E, enfim, quem sabe um dia isso me atrai a um cavalo também, para eu ter, porque também é meu sonho ter. E é isso, simboliza meu amor por cavalos. E o universo também eu quis fazer porque eu amo o universo. Eu já quis ser astrônoma uma vez ou astronauta, principalmente astrônoma. Eu sempre quis fazer física teórica como segunda faculdade, eu acho muito legal também, física quântica e tudo mais. Então tá aí uma curiosidade se você não sabia sobre mim. E depois disso veio a história da baleia, que é a minha tatuagem mais polêmica. Por quê? Ela veio bem na época do jogo, aquele jogo da baleia que era horrível, que as pessoas tiravam a própria vida, que eu não sei se metade era fake news, metade era verdadeiro, até hoje não sei. Eu acho que o jogo realmente existiu, mas muita gente também espalhou achando que era bobeira e, enfim, foi horrível. E aí eu fiz bem nessa época sem querer e é uma jubarte. Só que as pessoas acham que é uma baleia azul porque ela é azul. E aí eu vou contar da treta agora, porque essa tatuagem eu não me arrependo, mas eu queria ter feito diferente. Porque o desenho que eu fiz era lindo, podia não ser realista, podia não ser era bonito. E eu gostava, e era cinza. Era da cor da baleia jubarte. Era com a nadadeira branca, com isso daqui, sabe? Era uma jubarte, cinza e branca. E aí, na hora, o tatuador falou, pô, você tem a pele tão branquinha, ia ficar tão legal se fosse azul, se fosse colorida a tatuagem, o que você acha? Aí eu fiquei pensando, poxa, mas a jubarte é cinza. Aí ele ficou, não, mas vai ficar bonito, eu vou saber fazer, vai ficar, o jeito que eu vou fazer vai ficar legal, você vai gostar. E aí eu fui influenciada a fazer uma jubarte azul. E de novo, que eu falei antes sobre o traço, o desenho da minha jubarte estava melhor do que o do tatuador. Porque não quer dizer que ele não saiba fazer, ou que o meu eu desenho melhor e tudo mais. Não é isso, tá? Eu não tô falando isso, até porque eu desenho muito menos do que um tatuador. Mas é porque o traço do desenho é diferente do traço da tatuagem. Então, claro que vai ficar diferente, mas eu fiquei um pouco decepcionada, porque ficou bem diferente, tanto que você tem que saber muito o que isso é uma jubarte para poder reconhecer. E aí, enfim, a gente fez nessa posição porque parece que ela tá saltando quando eu boto o braço para baixo. E,
Enfim, aí eu quero refazer ela, só que refazer vai ficar o mesmo preço de fazer uma nova. Então, a minha ideia é, na verdade, cobrir ela com uma orca, porque aí vai ficar a tríade dos meus animais marinhos favoritos, que é a tartaruga, a orca, e eu quero fazer uma jubarte menor, mais realista, que nem a tartaruga que eu vou falar daqui a pouco, mais ou menos no mesmo estilo. E aí, junto com a jubarte, que eu contei a historinha dela agora, eu fiz um cachorrinho na minha costela, que é aqui, mais ou menos, representando o Toby. E, enfim, essa tatuagem também é triste porque eu acho que ela é muito simples. Eu gosto de tatuagem minimalista, foi a ideia dela mesmo. Mas eu sinto agora que eu preciso colorir com as cores do Toby. Mas doeu tanto pra fazer, tanto. E tem que prender a respiração e eu ficava nervosa e começava a rir. E aí o Rafael me fazia rir junto. E foi horrível, sério. Porque dá pra sentir no osso. Ainda mais que eu tenho essa região muito magra. E, ai, é horrível, dói muito. Eu acho muito corajosas as pessoas que fazem tatuagem, tipo, enorme na costela. E a tatuagem do cachorrinho, como eu falei, representa o Toby e também meu amor por cachorros no geral, porque foi o primeiro bicho maior que eu ganhei, né? Foi o segundo bicho que eu ganhei na vida, o primeiro foi um canário. E a jubarte representa a protetora dos oceanos. Isso é no geral, não é só pra mim, mas como eu falei, é uma tríade dos meus animais marinhos favoritos, que é a tartaruga marinha, principalmente a verde, a jubarte e a orca. Por isso que eu quero tatuar os três, só falta uma. E refazer a jubarte, né, como eu falei. Ela é tida como protetora dos oceanos porque é muito comum ver elas protegendo outros animais de tubarões brancos, por exemplo. Então são vídeos bem legais, eu aconselho vocês verem, elas são maravilhosas. Depois eu tive a brilhante ideia também de homenagear o meu peixe. Na verdade, vários peixes. Vocês repararam que eu tenho os bichos que eu tatuo, né? Claro, eu não tenho uma jubarte, mas tinha cachorro, gato, vai ter mais bicho daqui a pouco que eu tenho também tatuagem, mas eu quis homenagear justamente porque são animais não só que eu gosto no geral, mas também que significam muito pra mim, porque eu já tive ou tenho no momento. Então falta também nesse esquema fazer um canário, alguma coisa relacionada a canário, e hamster, que eu já tive, mas eu ainda não tatuei e eu também tenho que ver um jeito de ficar legal. Mas aí eu tive a brilhante ideia de fazer uma tatuagem simbolizando meu amor por aquário e pelos meus peixes, né? Animais aquáticos que eu já tive ou queria ter. E aí eu fiz um plati, que foi o peixinho que eu achei mais bonitinho e eu gostei da cor. Ele era o Saturno, esse daqui. Eu gostava muito da cor dele, eu gostava muito dele, enfim. Eu tive que doar para uma amiga antes de ir para Portugal, mas aí eu quis homenageá-lo numa tatuagem. E foi junto com essa pena e o aviãozinho que eu tenho aqui no pulso. Eu falei, né, que eu gosto de tatuagem no pulso e no antebraço. Eu tenho que retocar, na verdade eu tinha que retocar há muito tempo, tanto o aviãozinho quanto a pena, né, porque vocês estão vendo que tá bem desbotado. Mas o avião representa meu amor por viajar. Eu detesto avião porque eu sou muito ansiosa, eu tenho uns ataques de pânico às vezes, ansiedade. Mas eu gosto de ir para lugares, eu gosto de conhecer, eu gosto de visitar culturas novas, lugares novos. E também os que eu já gosto e já visitei. E a pena simboliza meu amor por aves, principalmente também homenageando as minhas aves. Tanto, pode servir para o canário também, o Kiko. Eu não preciso fazer a tatuagem dele, então. Mas eu pensei também nos periquitos, porque essa pena é de um dos meus periquitos. Não vou saber dizer qual, não era da Calice, mas era ou do Thor ou do Dracarys ou da Alice. Porque eu só não fiz azulzinha. Mas eles têm penas assim, né, que são metade pretas. Então achei bonitinho. E, enfim, delicado. E muita gente não entende que isso é uma pena. Não sei, pode parecer estranho, pode. E aí, para as penúltimas tatuagens, eu fiz um Triceratops no pulso, muito bonitinho. O tatuador, inclusive, adorou meu desenho. Era para ser maior, na verdade, menor. Eu fiz um desenho bem menorzinho, bem minimalista mesmo, mas ele falou que ia ficar muito difícil de tatuar. Então a gente teve que fazer com 2,8 cm. E também a Vitória de Samotrácia. O dinossaurozinho representa meu amor tanto por dinossauros quanto por répteis no geral. Eu sou apaixonada por répteis. Ainda quero tatuar talvez uma serpente ou um jacaré, que eu amo também. Mas fica aqui, se eu não conseguir, pelo menos está simbolizando. E a Vitória de Samotrácia é uma das minhas esculturas favoritas lá no Louvre. Ela achavam que era uma estátua que ficava na proa de um navio, mas depois descobriram que ela só ficava numa fonte lá na Grécia. De qualquer forma, ela é linda, parece um anjo. É linda demais. E aí eu quis fazer. E aí a mesma história. Se eu tiver o desenho, eu vou deixar aí na tela para vocês verem a diferença, porque realmente faz muita diferença passar para a pele. Essa daqui me arrependi um pouco. Na verdade, não me arrependi. Não é arrependimento, porque eu faria de qualquer jeito. Mas depois eu achei muito sem graça. Eu fiquei, putz, mas meu desenho tava
bem mais detalhado e não ficou assim a tatuagem. Mas é aquilo, qualquer coisa eu posso fazer mais sombra depois, eu posso acrescentar mais coisa. E é melhor fazer pra menos do que pra mais, né? Porque imagina depois você se arrepende e não pode trocar. Tipo a Jubarte, que eu vou ter que passar alguma coisa preta por cima, tipo a orca, que eu falei que eu queria fazer. Ou, enfim, eu acho que não daria pra fazer cinza, até porque o branco não cobre, né? Então a orca também teria que ser enorme pra parte branca pegar minha pele, pra pegar bem. Enfim, tem toda uma treta aí que o tatuador me explicou. Ah, e se vocês estiverem curiosos, eu fiz essa estátua porque, como eu falei, é uma das minhas estátuas favoritas do Louvre. E as outras duas são três. É sempre tríade, né? Favorita minha. É a Vitória de Samotraça, que é essa daqui, a Vênus de Milo, que eu acho que é favorita também de muita gente, e o Beijo de Eros e Psique. Na verdade, não é o Beijo de Eros e Psique, mas eu falo assim porque é muito mais fácil. É uma estátua que simboliza, obviamente, o Eros e a Psique se beijando, e eu amo o conto deles, enfim. Eu amo mitologia grega, se vocês não repararam. E para a última tatuagem nós temos a minha favorita, e sim, eu sou parcial. Eu escolhi minha filha favorita, é horrível isso, mas é porque realmente ela tá do jeito que eu queria, o tatuador foi incrível. Foi em cima da hora que eu resolvi fazer, mas eu já tinha o desenho, que é essa daqui, a minha tartaruga verde, linda e maravilhosa. Ela dá uma diferença danada porque é a mais realista que eu tenho, inclusive o desenho dela foi intencional realista, porque se vocês repararam, ela é a mesma tartaruga dos meus produtos do canal que vocês podem adquirir aqui. Olha que propaganda incrível, merchan. Tem a camisa e a máscarazinha de tartarugas, que são lindas, eu amo, eu uso bastante inclusive. E aí ele só fez o stencil, assim, básico, só das linhas de fora, e por dentro ele foi sombreando, tipo, livremente, ficou lindo demais. Eu não me arrependo nem um pouco dessa tatuagem, como eu falei, ela é minha favorita. Eu queria muito que eu tivesse conhecido esse tatuador antes de fazer as outras minhas, porque eu sinto que uma é muito diferente da outra de traço, o que é legal ao mesmo tempo, porque são vários tatuadores ao mesmo tempo, né, no mesmo lugar. Mas em compensação, eu queria que todas tivessem esse traço mais realista, que foi mais ou menos como eu desenhei e como eu imaginei, mas não foi passado pro braço, né, pra pele. E agora a minha intenção é fazer justamente nesse traço uma orca cobrindo a jubarte e uma jubarte menorzinha também nesse estilo. O ruim é que tá tipo marinho, água doce, marinho. Então foi isso, eu espero que vocês tenham gostado de saber das minhas tatuagens. Muita gente me pergunta e tá aí a resposta. E é isso, eu também contei os planos de próximas tatuagens e tudo mais. E eu espero que vocês tenham gostado. Me conta aqui embaixo qual foi a tatuagem favorita de vocês, ou se vocês têm alguma, se vocês queriam fazer alguma. Eu quero saber, eu adoro saber da vida de vocês também. E é isso, beijos e até a próxima. Nha!